Ductibilidade é a medida do grau de deformação plástica que foi sustentada até o ponto de fratura. Um metal que experimenta muito pouca ou nenhuma deformação plástica até a fratura é denominado um material frágil. Materiais frágeis são aqueles que experimentam deformação de até aproximadamente 5%, ou seja, epsilon é igual a 0,05 antes de fraturarem. Então, por exemplo, no esquema nesse seguinte esquema, vou desenhar então aqui duas curvas de tensão e deformação. Vou desenhar aqui então duas curvas de tensão e deformação. Então aqui na... Opa! Desculpa. Tomar aqui. Beleza, então aqui na ordenada a gente tem a tensão e aqui na abscissa a deformação. Então, por exemplo, em uma primeira curva desse tipo aqui, por exemplo, então aqui teria aqui a região elástica, né? Que é dada pela lei de Hooke. Entrando então na região plástica, o material, por exemplo, se um material frágil, ele entra, então ele se fratura. Digamos aqui então com essa determinada deformação, que eu vou chamar aqui de um ponto C, né? Aqui um ponto B. Então, esse material aqui se deformou. Ele foi então foi aplicado a uma determinada tensão e ele se deformou nesse ponto. Esse seria então um material frágil. No caso de um material dúctil, eu teria uma região então elástica, mais ou menos da seguinte forma. Ele atingiria então aqui o ponto máximo da tensão. Deixa eu refazer isso aqui. Até um determinado ponto que ele se fraturasse, chamando aqui, por exemplo, de B'. Então, veja, se eu chamar isso aqui de C', né, é possível ver então aqui que o material dúctil ele se deforma muito mais do que o material frágil, né, antes de se romper. E aí a ductibilidade pode ser mensurada então de duas formas. A primeira delas leva em conta o alongamento percentual. O alongamento percentual, ou simplesmente determinado AL, que é dado em percentagem, que é a razão entre o comprimento, né, em que a fratura ocorre menos o comprimento inicial sobre o comprimento inicial. Isso tudo multiplicado por 100 para ser dado em percentagem. Então, L0, lembrando, né, é o comprimento inicial do corpo de prova e LF é o comprimento
até o qual, né, o material foi deformado, havendo então a fratura. Então, o valor de AL é inversamente proporcional, como pode ser visto aqui na equação, ao valor do comprimento inicial. Então, ao fazermos uma medida determinarmos a ductilidade do material em termos de alongamento percentual, é necessário especificar qual que é o valor de L0 para essa determinada amostra. Coisa que não vai acontecer com a redução da área percentual. Ou RA, também dado em percentagem. A redução da área percentual é igual, já que é uma redução, né, eu vou pegar, então, a área inicial. Então, seria a área, então, digamos que se o meu corpo de prova fosse esse aqui, por exemplo. Essa aqui, então, seria a minha área inicial a zero. E conforme ele é tracionado por uma determinada força, essa área, o comprimento tende a alongar e a área tende a diminuir. Então, a redução da área percentual seria a área inicial menos a área quando da fratura, dividido pela área inicial. Como é dado em percentagem, eu preciso de multiplicar o valor de RA por 100. E aí agora, né, como eu falei anteriormente, para a medida de ductibilidade a partir do alongamento percentual, é necessário, então, estipular o L0. Porque o alongamento percentual é inversamente proporcional a L0. E só que a redução da área percentual, apesar de que a zero está aqui no denominador e que fosse de esperar que a zero, que o RA também fosse inversamente proporcional a zero, na verdade isso não ocorre. Então, nesse caso, para quaisquer corpos de prova, né, que possuírem áreas iniciais diferentes, né, medindo então a área inicial menos a área final e medindo a área percentual desse jeito, para quaisquer áreas iniciais, os valores de RA vão ser iguais e, consequentemente, não é necessário estipular o RA. E aí eu vou mostrar, então, a ductibilidade, ou então o limite de escoamento, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui para melhorar. Vou colocar aqui uma... Deixa eu ver se eu acho aqui, né, de 4, tabela 1. Isso aqui eu acho que não vai ter isso. Sim, tem aqui. Não, aqui é o módulo de elasticidade. Bom, então a ductibilidade
cada metal, né, ou liga metálica, vai possuir, então, a sua ductibilidade, ou então, assim como ele possui também as outras propriedades da tensão, como tensão limite de escoamento e o limite de resistência à tração. Um fator muito importante das curvas de tensão-deformação é o comportamento das mesmas em relação à temperatura. A temperatura, a temperatura geralmente influencia no sentido de aumentar a ductibilidade. Então, na medida que a temperatura aumenta, a ductibilidade aumenta também. Deixa eu ver se eu acho aqui um comportamento da curva tensão-deformação com a temperatura. Então, essa aqui, por exemplo, estão mostrando aqui 3 curvas de tensão-deformação para o ferro em diferentes temperaturas. Então, essa primeira curva aqui seria a curva a 25 graus Celsius, né? Então, veja aqui, então, mostrando aqui o limite de resistência à tração, mais ou menos nesse ponto aqui. Coisa que, se você diminuir a temperatura né, desse mesmo material, o limite da resistência à tração está um pouco maior, né? E além disso, percebe-se aqui que a diminuição da temperatura faz com que o material se rompa após uma deformação menor do que aquele que houve na temperatura de 25 graus Celsius, e diminuindo a temperatura de menos 100 para menos 200 graus Celsius, a deformação, a fratura já ocorre com uma deformação extremamente pequena, né? Quase já não entrando lá no regime elástico, no regime plástico, desculpa. Então, uma outra propriedade. Então, essa aqui foi o comportamento então das curvas de tensão-deformação em relação à temperatura. Uma outra propriedade também importante para a gente vai ser a resiliência. A resiliência. A resiliência é a capacidade que um material tem de absorver energia ao ser deformado elasticamente e de liberar a energia quando a carga é retirada. A propriedade associada à resiliência é o módulo de resiliência. Módulo de resiliência. Chamado de UR. O módulo de resiliência, UR, vai ser igual à integral de 0 até a tensão limite de escoamento da tensão vezes a derivada da deformação. Então, como o próprio nome disse, né, de acordo com a própria definição, né, sendo resiliência a capacidade que o material tem de absorver energia ao ser deformado elasticamente, né, e de liberar essa energia quando a tensão for retirada, então a gente está falando aqui apenas da região elástica. Né? Na região elástica, na região elástica, a curva de tensão-deformação obedece à lei de Hooke, né? De forma então que a tensão varia proporcionalmente
a deformação de forma linear. Então, nesse caso, então como a gente sabe que, né, de acordo com a lei de Hooke, que é válida para a região elástica, a lei de Hooke, na lei de Hooke, tal é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação. Então, aplicando tal aqui no módulo de resiliência, chamar a equação do módulo de resiliência de 4.7. Equação 4.7. Então, aplicando esse tal aqui nesse lugar, eu vou ter então que o R é igual a integral de 0 até o tal de escoamento vezes E epsilon dy, que é igual 0 tal E. Aliás, vamos colocar aqui, já vou fazer aqui a integral diretamente. Né, eu posso vamos colocar tirar aqui o módulo de elasticidade de dentro da integral, 0 até tal E, epsilon dy. E, consequentemente, a integral de epsilon dy vai ser igual a epsilon elevado ao quadrado dividido por 2. E nesse caso, né, quando quando a tensão é igual à tensão de escoamento, eu vou ter a deformação no escoamento. E aqui a tensão inicial, que a deformação vale 0. Aplicando então esses limites, os limites da integral, eu vou ter então E epsilon E elevado ao quadrado dividido por 2. Ou eu posso simplesmente pegar aqui E epsilon E, que multiplica meio de epsilon E. Eu fiz isso porque veja que o E, módulo de elasticidade vezes o epsilon E, é a própria definição de tensão no escoamento. Né? E aí, consequentemente, eu vou ter que o módulo de resiliência vai ser igual a meio da tensão no escoamento vezes a deformação no escoamento. Vou chamar de 4.8. Então, dentro da região elástica, se a gente fosse interpretar o que seria o módulo de resiliência, né? Então, se a gente fizesse aqui um gráfico de uma curva de tensão-deformação, aqui tem, então, fazer uma curva de tensão-deformação. Tensão. Deformação. Então, eu tenho mostrando aqui, vou trabalhar aqui na região elástica. E agora a fase de transição para a região plástica. Se a gente fizer aqui, então, o valor aqui de 0,02, digamos aqui que seja
mais ou menos nesse ponto aqui, para a deformação. Então, a gente vai traçar aqui a curva, chegando aqui até o ponto que intercepta a curva da tensão-deformação e eu teria aqui nesse valor, aqui a tensão. Aqui eu teria então a tensão de escoamento e nesse caso aqui traçando uma reta aqui até para baixo, a deformação no escoamento. Então, se a gente notar então que eu teria aqui o módulo de resiliência sendo tau E vezes epsilon E dividido por 2, isso aqui nada mais é do que a área embaixo da curva de tensão-deformação, a área debaixo da curva de tensão-deformação, até a deformação, até a deformação do escoamento. Veja que, na verdade, isso aqui tem, obviamente, um erro aqui inserido, porque a gente estabeleceu que tal é dado pela lei de Hooke, né? Então, ele varia linearmente com a deformação. E então, eu teria aqui então, esse erro aqui devido à região de transição aqui da região elástica para a região plástica. Mas essa é a interpretação física do módulo de resiliência. Uma outra variável e também importante seria o que a gente chama de tenacidade. Tenacidade. Tenacidade é a capacidade de um material de absorver energia e se deformar plasticamente antes de se fraturar. É semelhante à resiliência, só que na resiliência a gente está contabilizando a área embaixo da curva na região elástica. Aqui na tenacidade, contabiliza-se a área sob a curva de tensão-deformação até o ponto da fratura. Ou seja, voltando então naquela mesma figura ali onde que a gente compara. Na figura onde que a gente compara o material frágil com o material dúctil, que eu vou colar aqui para baixo. Voltando para cá, então. Então, então esse aqui é um material frágil, porque apesar de ter uma tensão limite de deformação maior do que no material dúctil, né, ele se rompe a uma deformação muito menor do que a deformação possibilitada nesse material aqui que é dúctil. Então, a tenacidade é a capacidade que o material tem de absorver energia antes de se fraturar. Então, no caso aqui do material frágil, né, esse aqui seria o coeficiente de resiliência.
Enquanto que a tenacidade, então, na tenacidade a gente vai contabilizar aqui a área embaixo de toda a curva. Até a deformação da fratura. E, então, pode-se chegar nas seguintes conclusões. Para que um metal seja tenaz, ele deve apresentar simultaneamente a alta tensão limite de deformação e alto limite de resistência à tração, né, que é o que a gente chama de resistência. E além de ter, então, uma alta resistência, ou seja, apresentar essas duas tensões elevadas, ele também deve ser dúctil. Então, nesse caso aqui, por exemplo, esse material frágil, ele é resistente, porque ele apresenta uma tensão limite de deformação alta e também apresenta um limite de resistência um limite de resistência à tração, que nesse caso aqui vai se sobrepor à própria tensão limite de deformação, também alto, ou seja, é um material resistente. Ele é mais resistente do que esse material com a curva de tensão-deformação vermelha, né, que possui uma tensão limite de deformação aproximadamente nesse ponto aqui, então, né, menor. Se a gente fosse dizer que aqui a tensão de deformação desse material, então ele é menor do que o material frágil, e o limite de resistência à tração também vai ser menor do que o material frágil. Então, esse material aqui é menos resistente, ele é menos resistente que esse material. Só que esse material aqui é mais dúctil do que o material frágil, porque ele aguenta uma deformação muito maior quando da fratura. Então, para que um material seja tenaz, ele precisa ter tanto resistência, as tensões aqui então de deformação e os limites de resistência à tração têm que ser altos, mas além disso, ele precisa também de ser dúctil. Então, vamos considerar não. Vou fazer o seguinte, vamos abrir o livro aqui. Eu vou abrir o livro aqui do Vamos aqui na parte de propriedades mecânicas dos materiais. Opa. Aqui. Então, vamos considerar, então, essa tabela. Vamos considerar essa tabela. Aliás, essa tabela não, desculpa. Vamos considerar essa tabela aqui. Então, nessa tabela aqui tá mostrando aqui nas linhas, né, diversos materiais A, B, C, D e E, e algumas propriedades para esses materiais aqui. A primeira dela, nesse caso aqui, seria a tensão limite de deformação. Nesse caso aqui, seria o limite de resistência à tração. Aqui eu tenho a deformação até a fratura. Aqui a tensão na fratura. E aqui o módulo de elasticidade. E aí, nesse caso, vamos então relacionar essas propriedades aí.
Qual material você acha que teria a maior redução da área percentual e por quê? Então, nesse caso, a gente poderia, relacionando então relacionando as tensões, quer dizer, as deformações, nesse caso, desculpa, nesse caso aqui, né, a quarta coluna, relacionando então os valores de deformação até a fratura, né, que é essa quarta coluna, é possível então ver que o material B, ó, ele vai apresentar maior deformação até a fratura. E como a relação, né, de deformação no eixo axial, né, o alongamento do eixo ao longo do eixo axial induz uma diminuição no valor do diâmetro e ele se correlaciona de forma é, inversamente proporcional, então, consequentemente, é possível pré-estabelecer que esse material B aqui vai ter vai apresentar a maior vai apresentar a maior redução da área percentual até a fratura, né, comparativamente aos outros os materiais A, C e D. A gente consegue obter também aqui dessa tabela o material que é o mais resistente, né? Então, o material mais resistente ele vai apresentar a maior tensão limite de deformação e o maior limite de resistência à tração. Então, é possível ver aqui que o material mais resistente, né, seria o material D, porque a tensão limite de deformação é de 700 megapascal e o limite de resistência à tração é de 850 megapascal. Apesar de que, né, talvez ele não seja o material mais dúctil, né, já que a deformação até a fratura dele é a menor de todas. Mas com certeza, esse aqui, o material D, é o material mais resistente. E qual que é o material, e qual que seria o material mais rígido? O material mais rígido é aquele, que, através da lei de Hooke, né, ele teria, então, o maior módulo de elasticidade. E, dentre todos esses materiais aqui, dá para perceber, então, que o material que tem o maior módulo de elasticidade seria o material E. E, consequentemente, ele é o material mais rígido. Inclusive, ele é o material mais frágil também, ó, porque a fratura já ocorre já antes de ocorrer a deformação, né? Antes de atingir o valor da tensão de deformação. Então, voltando aqui para a aula, agora a gente entra no ponto aqui de tópico 4.5, que é a tensão e deformação verdadeiras. O que está por trás da tensão e tensão verdadeira? Então, aqui na figura, aqui vou lançar a mão dessa figura aqui novamente.
Então, dá para perceber que aqui nessa figura, né, quando atinge-se, então, o, o limite de resistência à tração, aqui que seria o ponto M, né, começa a haver, então, essa constrição aqui, a formação desse gargalo, aqui nesse ponto. E aí, na medida, então, que a deformação vai aumentando, né, partindo, então, no gráfico da esquerda para a direita, a tensão a tensão necessária para que continue essa deformação, ela começa a ser cada vez menor, né? Então a curva de tensão-deformação começa a, a ter uma inclinação negativa. E daria-se para estipular, né, que, que o material, na verdade, estaria ficando mais fraco, né? Porque você precisaria de uma tensão cada vez menor para continuar havendo uma determinada deformação em uma determinada taxa. Só que esse não é o caso, né? Na verdade, o que ocorre é que devido então à formação aqui do gargalo, a área na qual a força, a carga está sendo aplicada, ela está sendo cada vez menor, né? Comparado, por exemplo, à área aqui no ponto M. Né? Aqui no ponto M, aqui no ponto M a gente teria uma determinada área, né? E aí essa área aqui, a partir do ponto M, começando então a haver essa constrição, esse gargalo aqui no centro da peça, né? Essa área vai começando a diminuir cada vez mais. O que ocorre então é que isso vai a diminuição na área vai fazer com que o material venha a ter uma redução na capacidade de suportar a carga, né? Porque na verdade, o que está acontecendo é exatamente o contrário. A partir do ponto M, o material está ficando, na verdade, cada vez mais forte, né? Se a gente relacionar, então, se a gente medisse, ao invés de trabalhar com a tensão que a gente... Vou fazer uma outra nova nomenclatura aqui, que seria exatamente a tensão e a deformação verdadeira. Então, a tensão verdadeira e a deformação verdadeira. Então, ao passo que a tensão normalmente utilizada até esse ponto desse curso, né, que eu vou chamar agora de tensão de engenharia, até esse ponto aqui, a gente pré-estabeleceu que tensão seria a carga aplicada na área inicial. Seria a carga aplicada na área inicial. Né? Quando, na verdade, a partir do ponto M aqui, é importante a gente ter noção que como a área agora está diminuindo muito rapidamente, devido à existência dessa constrição no meio da peça, então a gente precisaria trabalhar com outra definição para tensão, que é a tensão verdadeira, que levaria em conta, então, o tamanho exato da área até aquele momento. E da mesma forma, né, a deformação verdadeira seria igual, então, ao ln do comprimento no ponto dividido pelo comprimento, isso aqui não é I, não, desculpa. Comprimento da peça naquele ponto dividido pelo comprimento inicial.
Então, beleza. E se a gente fizer, então, um gráfico, agora relacionando a tensão de engenharia com a tensão, a curvas, né, de tensão-deformação, utilizando-se tensão de engenharia e tensão verdadeira. O que a gente obteria seria uma coisa semelhante a isso aqui. Deixa eu tentar para cá. Tensão e aqui a deformação. Então, a gente teria, digamos aqui, né, a região aqui é a região elástica da curva, que ela não se diferenciaria, passando então para a região de transição, a gente chega aqui então no limite de resistência à tração para determinado material, quando a deformação começa, a tensão começaria a diminuir. Esse aqui, por exemplo, seria a curva de tensão-deformação de engenharia, como a gente está acostumado até agora. Só que a partir aqui de um determinado ponto, né, na qual começa a haver a deformação plástica, então, desde o princípio, na verdade, né, quando o material começa a se deformar, começa a haver um aumento aqui, então, um aumento do comprimento e uma diminuição do diâmetro, né? Então, em qualquer ponto, né, a partir do momento em que começa a existir deformação, ou seja, inclusive dentro da região elástica, a tensão verdadeira, né, contabilizando então a área instantânea ali naquele ponto, a área vai estar diminuindo, né? Então, na medida que o material é deformado, a área está diminuindo. Então, a tensão verdadeira, comparado à tensão de engenharia, ela sempre vai ter um valor maior, porque a área da tensão verdadeira vai ser sempre menor do que a área da tensão de engenharia. Então, nesse caso aqui, a gente poderia mostrar aqui que, então, para tensão de verdade, a curva de tensão deformação verdadeira, ela continuaria aumentando, né? Ela já seria maior aqui antes do ponto M, e ela continuaria aumentando. Então, percebe-se aqui, ó, que o material ele não está ficando mais frágil, né, como daria a entender olhando apenas para a curva de tensão deformação de engenharia, mas na verdade ele está ficando mais resistente. Essa aqui, então, é a curva tensão-deformação verdadeira. Que apesar de se chamar de curva de tensão-deformação verdadeira, ela também não é exatamente a tensão medida no ponto em que, naquele ponto. Existe aqui uma tensão, na verdade, que seria um pouco menor do que a tensão verdadeira, que é aquela que realmente o material está submetido, que é o que é chamado de tensão corrosiva.
a tensão corrigida. Então, a gente pode correlacionar aqui, se eu vou chamar essa equação aqui da tensão verdadeira de 4,8. A equação da deformação verdadeira de 4,9. A gente pode correlacionar as tensões verdadeira e de engenharia através das seguintes equações. Então, a tensão verdadeira vai ser igual à tensão de engenharia, que não tem o subscrito aqui, 1 mais a tensão, a deformação. E a deformação verdadeira vai ser igual o ln de 1 mais a deformação de engenharia, chamando isso aqui de 4,10 e 4,11. Essa correlação entre as tensões verdadeira e de engenharia só são válidas se não houver variação de volume do material, ou seja, se a área da seção transversal vezes em determinado ponto, né? Em determinado momento, a área da seção transversal instantânea vezes o comprimento instantâneo, sendo igual, então, a área da seção transversal no início vezes comprimento inicial. Então, nesse caso aqui não há variação no volume do material, volume da peça, do corpo de prova, da amostra. Então, a seguinte correlação também aqui é válida para relacionar a tensão e a deformação verdadeiras. Então, a tensão verdadeira vai ser igual a 1K, a constante K, que multiplica a tensão, a deformação verdadeira, elevado a N. Eu teria, então, valores de K, voltando aqui no livro, eu teria, então, valores de K e N para diferentes materiais. Então, por exemplo, aqui para aço de baixo carbono, aço doce recosido. Para essa liga 4340 de aço. Aço inoxidável, tipo 304, recosido. Alumínio recosido também. Liga de alumínio, cobre, latão. E aí vai. Então, os valores de N e de K. Aqui, o que a gente vai utilizar é o K em megapascal. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Então, vamos fazer um exemplo. Um corpo de prova cilíndrico, uma amostra cilíndrica de aço com diâmetro inicial. Então, a amostra é cilíndrica, né, de aço. O diâmetro inicial dela, D0, vale 12,8 milímetros. E essa amostra é testada sob tração até a fratura. Você vai colocar, então, uma força, ela vai começar a esticar até fraturar. Sendo obtida, então, uma resistência à fratura, tau F, sigma F, e essa aqui esse sigma F aqui é uma tensão de engenharia, não é uma tensão verdadeira, né, já que eu estou contabilizando em relação à área inicial. Então, sigma F igual a 460 megapascal. Vou colocar aqui, em engenharia.
Se o diâmetro da seção reta no momento da fratura é de 10,7 milímetros, ou seja, então o diâmetro na fratura é igual a 10,7 milímetros, determine a a ductibilidade em termos de redução de área percentual, o RA. Eu sei que o RA, então, é igual a A0 menos A instantâneo, no caso aqui eu vou utilizar a área quando da fratura, dividido por A0 vezes 100. Então, eu tenho a área é πd ao quadrado sobre 4. Então, π de 0 elevado ao quadrado sobre 4, menos π df elevado ao quadrado sobre 4, dividido para π de 0 elevado ao quadrado sobre 4, vezes, tudo isso aqui vezes 100. Eu posso cortar isso com isso, com isso, com isso, com isso. Isso aqui, chegar então d0 ao quadrado menos df elevado ao quadrado sobre d0 vezes 100. Ou posso fazer isso aqui de uma outra forma também, reorganizando. Ó, d0 ao quadrado sobre d0 ao quadrado é 1. Então, 1 menos df ao quadrado sobre d0 ao quadrado e df sobre d0 elevado ao quadrado. Então, 1 menos df sobre d0 elevado ao quadrado. Tudo isso vezes 100. Eu posso colocar agora valores. 1 menos 10,7 dividido para 12,8 elevado ao quadrado. Então, a redução da área percentual é igual a 30%. B. Qual é a tensão verdadeira no momento da fratura? Tensão verdadeira no momento da fratura. Então, vamos utilizar a definição de tensão de engenharia. A tensão de engenharia, que é o sigma sem o subscrito, é a força dividido pela área inicial. Consequentemente, a força é igual a tensão vezes a área inicial. A tensão quando da fratura vale 460 megapascal. 460 vezes 10 elevado à sexta pascal, que é Newton por metro quadrado. E aqui é a área inicial, π d ao quadrado, 12,8 elevado ao quadrado, dividido para 4. Aí eu vou, 12,8 milímetros, né, ao quadrado. Eu vou agora transformar para metro. Então, eu tenho 10 elevado a sexta milímetros quadrados é igual a 1 metro quadrado. Então, milímetro, milímetro, metro, metro, eu vou obter a força em Newton e ela vai ser igual a 59.192 newtons. Agora eu vou calcular o sigma VF, né, que é a tensão verdadeira no momento da fratura. Então, sigma VF vai ser igual a força dividido pela área, só que agora no momento da fratura. Eu sei que a força vale 59.192
192 newton. E a área no momento da fratura seria π vezes o diâmetro no momento da fratura, que é 10,7 milímetros quadrados dividido para 4. Né? E vou multiplicar, vou fazer a conversão para metro, né? Da mesma forma, 10 elevado a sexta milímetros quadrado é 1 metro quadrado. Milímetro eu corto com milímetro. E aí eu gero o sigma, né? A tensão verdadeira no momento da fratura, como sendo igual a 658 megapascal aproximadamente. 658 megapascal, que é maior do que a tensão, verdadeira, né, sendo que é igual a 460 megapascal. Uma outra informação aqui importante vai ser a recuperação elástica. Recuperação elástica durante a deformação plástica. Então, suponha que o material está sendo tensionado. Vou fazer aqui um... Deixa eu pegar um outro gráfico que já feito. Não. Então, podemos utilizar esse aqui. Pronto. Vou colocar ele aqui. Então, vamos supor esse material aqui sendo tensionado a uma tensão acima da tensão limite de escoamento. Né? Então, por exemplo, passando a uma tensão acima desse valor aqui da tensão limite de escoamento, nessa região, por exemplo. Se a carga for liberada, por exemplo, então aqui nesse ponto D, então aqui eu estou tensionando, e aí nesse ponto aqui, nesse ponto D, que até ter ocorrido uma determinada deformação, a carga vai ser liberada. Se a carga for liberada, o que vai ocorrer vai ser que a curva ela vai percorrer um caminho que vai ser paralelo. Deixa eu pegar uma reta aqui para ser melhor. Aqui. Então, ela vai percorrer um caminho, a curva vai percorrer um caminho que vai ser paralelo à região elástica da curva tensão-deformação. Então, ela vai percorrer o caminho nesse sentido aqui quando a carga for liberada. Ou seja, vai haver então uma recuperação da deformação. Né? O material havia sido deformado até uma determinada deformação, que eu vou chamar aqui de 1, por exemplo. Só que quando a carga for liberada, ao percorrer o caminho paralelamente à região elástica, ele vai recuperar essa deformação, uma determinada fração
dessa deformação, né? Porque ele vai cair nessa região aqui, ε2. Né? Então, a ε1 menos ε2 vai ser o que a gente chama da recuperação elástica durante a deformação plástica, né? Quando você estiver em algum momento da curva tensão-deformação, você liberar essa carga, né? E aí o material vai recuperar parte daquela deformação que ele havia sofrido. Se a carga for reaplicada, a curva agora vai percorrer essencialmente a mesma direção. Então, essa aqui, quando a carga foi liberada, ela percorreu essa direção, e quando a carga for reaplicada, ela vai percorrer essa direção aqui nesse sentido até retomar o ponto aqui em cima e continuar a curva de tensão-deformação como de habitual. Então, é importante considerar que quando se faz testes de tensão-deformação com o mesmo material, as curvas de tensão-deformação vão ser parecidas, mas diferentes uma das outras. Consequências de fatores como influência do operador, calibração do equipamento, fabricação do corpo de prova e entre outros fatores. Dessa forma, é comum utilizar a média e o desvio padrão das medidas. Eu não vou escrever aqui a fórmula de desvio padrão e média, né? Mas é importante você levar em consideração esses fatores aí, né? Não fazer, então, apenas um teste de tensão-deformação, mas sim vários testes e utilizar uma média entre eles. E aí, finalmente, para a gente finalizar essa aula de hoje, a gente vai entrar no fator de segurança. Ou fator de projeto. Fator de segurança ou fator de projeto. Então, devido a essa variabilidade que eu falei anteriormente sobre as propriedades dos materiais, é comum utilizar folgas no projeto. Então, ao invés de se trabalhar com a tensão limite de escoamento em si, né, por exemplo, trabalhe-se com uma fração desse valor. Então, ao invés de se trabalhasse com uma fração desse valor, vai existir então uma folga caso venha a ocorrer falhas não previstas. Então, a tensão admissível ou então tensão de trabalho obtida, então, nesse caso, vai ser definida como a tensão limite de escoamento, dividido por um fator de segurança N. Então, N sendo um fator de segurança, né? Então, sigma T seria a tensão admissível ou tensão de trabalho, que eu vou chamar aqui de, se não me engano, ação 4.12. Opa, vamos chamar essa aqui. Estou nomeando aqui essas equações para caso ser necessário chamá-las em outro momento. 4.12 e aqui eu vou chamar de 4.13. O fator de segurança N, ele geralmente tem valores entre 1,2 e 4.
Para finalizar, então, vamos resolver um exemplo. Dois postes cilíndricos são construídos para sustentar juntos uma carga máxima de 220.000 newtons. Então, tenho dois postes cilíndricos. Dois postes cilíndricos com determinado diâmetro. E esses dois postes cilíndricos juntos vão sustentar aqui uma carga de... Vamos colocar aqui. Tá aqui a carga de 220.000 newtons. Os postes serão construídos de barras de aço carbono 1045. Então, aço carbono 1045. Lixadas e polidas, com limite de escoamento e limite de resistência à tração. Então, limite de escoamento sendo igual a 310 megapascal e o limite de resistência à tração de 565 megapascal. Especifica o diâmetro apropriado para esses postes. Então, para a gente fazer o projeto desse poste, a gente vai utilizar um fator de segurança N igual a 4. Eu que estou pré-estabelecendo esse fator de segurança, mas você poderia pré-estabelecer o fator de segurança que você bem entendesse. Eu estou estabelecendo um N igual a 4. É um N alto, né, já que ele está no limite superior ali do intervalo. E então a tensão de trabalho que eu vou estar considerando é que a tensão de trabalho seria a tensão de deformação, né, dividido por N. Então, 310 dividido por 4. Eu estou utilizando aqui a tensão de deformação porque eu não quero que o poste se deforme. Eu quero trabalhar na região elástica dele. Então, tensão de deformação de 310 dividido por 4, e isso vai dar 77,5 megapascal. Só que eu sei que a força, então, aplicada é igual a tensão, nesse caso agora a tensão de trabalho, vezes a área inicial. Consequentemente, a área inicial vai ser igual a força dividido a tensão de trabalho, ou seja, 220.000 newtons dividido por 77,5 megapascal, né? Então, 77,5 vezes 10 elevado à sexta pascal, que é newton por metro quadrado. Ou seja, a zero vai ser igual a 0,00284 metro quadrado. Então, a área dos dois postes juntos vai ser de 0,00284 metro quadrado. Então, para o diâmetro de um poste, apenas, pode ser contabilizado da seguinte maneira. Então, eu vou utilizar o A0, que é 0,00284, dividido por 2, porque é a área para um poste, né? Vai ser igual a π d0 elevado ao quadrado, dividido por 4. Corto isso com isso, que dá 2.
Então, consequentemente, eu tenho que d0 ao quadrado é igual a zero. D0 ao quadrado vai ser igual a 2 vezes, né, a zero. Pi ao quadrado sobre 4, isso. Então, d0 ao quadrado é igual a 2 vezes a zero dividido por π. Consequentemente, eu tenho que d0 é igual a raiz de 2 a 0 sobre π. Que é igual a raiz de, vamos fazer a conta, 2 vezes 0,00284 dividido por π. E eu faço a raiz, então, 0,0042 metros. Então, esse é o diâmetro do poste, né? Ou então, 42 milímetros.